Fala, Andrezão. Fala, bonitão. Tudo em paz, amigo? Tudo bem. Que bom. Ouve Vamos dar bem? aqui Me tudo ouvindo em bem? bem, bem, graças a Deus. Vamos dar aquele tempo clássico, né, para o pessoal ir chegando Boa. e a gente já começa. Ó, assista no carro. É já, hein? É É já tem. nóis. É isso aí. Boa, amigo. Assista no carro lá, ó. Dando risada. Tá no carro? Tá igual mil. Nossa. Sei. Mais uns 2 minutinhos, ô André. Daí a gente já começa, amigo. Perfeito. E o tênis, André, tem jogado? Última vez que eu joguei faz 8 meses. Então, tá. Por quê? Hein? Lesão ou tá sem tempo? Nada, sem tempo, sem logística para isso. É. Vou começar a fazer aqui os anúncios, André. Manda Assim a bala. gente já ganha tempo, amigo. Primeiro, agradecer a todos aqui da mesa, é, e o nosso palestrante de hoje, que é o Dr. André Mansano. Muito obrigado, viu, André, pela presença de sempre, parceria e a sua palestra, que é um tema muito importante. Eu que agradeço o convite. E também nós temos aqui na mesa dois convidados internacionais que vão estar mais presentes com a gente aqui, que é o Angel e o Carlos Monroy. Obrigado, amigos. Eu sei a dificuldade que vocês têm. São 5 da tarde aí no México e deixar o atendimento de pacientes, o trabalho. Muito obrigado. Graças. Obrigado. Obrigado pelo convite também. Saludo. É. A Cecília, ela está dirigindo, né, Cissa? Obrigado aí também, você está aí presente. O Mil, ele está inaugurando uma clínica dele, e aí vamos ver se ele consegue entrar mais tarde ou não. E, enfim, o tema hoje é o bloqueio diagnóstico. Estamos superestimando o seu valor, é um tema muito atual, muito importante. E o André Mansano é uma pessoa muito querida e extremamente conhecida no mundo da intervenção. Dispensa apresentação, é membro aqui do Painwine, oficial. E então é uma honra sempre estar aqui ouvindo ele falar com a gente. E eu queria agradecer também sempre aos patrocinadores, que é a OMED e a Gênesis Med, que fazem a colaboração com a gente aqui via Sobramid, que é a mantenedora da plataforma. Hoje nós temos aqui no nosso chat aqui também, além dos nossos brasileiros aqui, tem vários mexicanos aqui presentes no chat. Tem muitos colegas aí que estão aí, que foram convidados hoje e fico muito feliz. Graças, amigos de México, que estão acá com nós outros. E convido a todos os brasileiros aí para serem sócios da Sobramid. É a Sociedade Brasileira
dos médicos de dor, é a única sociedade médica de dor. E o ano que vem nós vamos ter aqui o nosso congresso, o Congresso Brasileiro, que vai ser no último final de semana de junho do ano que vem, 2025. É o evento mais importante aqui de intervenção e de mesmo não somente de intervenção, mas de dor no país, com vários palestrantes do mundo inteiro. Então é um convite especial para todos, para estarem presentes, e os sócios aí devem renovar aí a anuidade, fazendo essa gentileza, mantendo forte a sociedade. E hoje nós vamos fazer exatamente um sorteio para uma inscrição no Congresso Brasileiro do ano que vem. Então, os presentes aqui vão ser sorteados, independente aqui dos brasileiros ou os colegas mexicanos, nós vamos ter um sorteio para o Congresso Brasileiro. Também convido a todos aqui o Congresso da Sobrice, que vai acontecer esse ano, de 16 a 18 de outubro. A Sobrice é uma sociedade parceira aqui dos radiointervencionistas. E também de 24 a 26 de outubro nós teremos o Lagos Dor, que vai ser em Búzios, e também vai estar presente aqui o Dr. Carlos Monroy, o André Mansano, ele vai fazer uma participação mais diferente, vocês vão ver lá, mas ele vai estar também presente. E o Angel não pôde vir porque ele vai ser papai pela primeira vez. Então ele essa vez está perdoado, mas vai estar a Cecília, o Alexandre Mil, eu e todo mundo aqui do mundo da intervenção, as pessoas mais importantes do país, vamos estar lá. E junto é o simpósio de dor oncológica, que também que é uma parte dentro do simpósio do Lagos Dor. Tá? O Lagos Dor hoje é um evento muito conhecido nacionalmente e é um evento que nos enche de alegria. É um evento aí que tem cada vez mais se tornado importante e crescido no mundo da dor. Eu acho eram essas as mensagens. Obrigado, Andrezão. O microfone é seu, amigo. Os- O Zé fala que eu vou fazer uma participação diferente no Lagos Dor. O pessoal tá achando que eu vou dançar cancan. Vai dançar. É isso aí. Eu não quis entrar em detalhes, mas vai participar, vai fazer as aulas do programa, mas ele está com um problema pessoal ali que ele vai acabar tendo que enviar as aulas gravadas. Não é isso, André? Exatamente. Vamos alinhar as expectativas aí. Pronto. Perfeito. Perfeito. Boa. Vamos lá. Ai, grande Zé. Vamos lá. Tem o vinho, né? E o vinho, nós queremos saber do seu vinho. Você já surpreendeu a gente duas vezes, amigo. Para quem não entende nada de vinho, tá bom até Ah, surpreender, tá né? crescendo. Tá crescendo. Permitir, deixa eu ver aqui. Aparece aí? Tá perfeito. Bom, eu vou falar sobre esse vinho que provavelmente alguns já conhecem, que é o Catena Zapata Malbec argentino. Disclaimer: eu não entendo nada de vinho. A classificação do vinho, ele é um PR 3 Cruz em 10, um BR 9 Cruz em 10, FA 6 Cruz em 10, BP 7 Cruz em 10, com um teor alcoólico de 13,5%. Correto? Perfeito. Perfeito. Conhece, Zé? Não, eu quero que você explique para mim. Fiquei na Aqui, dúvida. aqui é simples. PR é preço. 3 Cruz em 10 é um vinho de 300 a 400 reais. Tá. BR é beleza do rótulo. Quem não entende vinho, escolhe o vinho pela beleza do rótulo. Esse aqui é um BR 9 Cruz em 10. O rótulo é muito bonito. É mesmo. Aqui é fácil de achar. 6 Cruz em 10 é fácil de achar. Bom para presentear, porque se tem um preço razoável, uma beleza do rótulo, é bom para presentear. E o teor alcoólico, que é médio mesmo, 13,5. O legal desse vinho, Zé, você conhece vinho, né? Sim, eu conheço. Mas sabe que não era muito fácil antigamente de achar ele, não, né? No Brasil. Agora ficou Agora famoso. ficou mais fácil. Mas o legal desse vinho, na verdade, de fato, é o rótulo, né? Que é o rótulo que se chama aí 10 séculos do nascimento, morte e renascimento do Malbec, né? Então o rótulo ele conta a história inteira da uva, né? Então eu coloquei aqui a garrafa está aqui. Nós temos aqui, ó, 4 mulheres representadas aqui nesse rótulo, tá?
4 mulheres. A primeira mulher, que é da esquerda, é a Helena de Aquitânia, que é nascida em 1122, que era rainha da França e da Inglaterra na época. Era uma rainha extremamente querida pelo seu povo. Aqui a gente consegue ver, obviamente, a foto dela, né? Aqui a gente vê um jarro onde eram guardados aqui o vinho. Na época não tinha barricas específicas para isso. A gente vê aqui todas as uvas em fartura, né? O Malbec em fartura. Aqui o macaco, que na verdade era usado nos entretenimentos da corte. Aqui desse ladinho aqui a gente vê a ponte da cidade onde a uva foi criada pela primeira vez, né? A segunda mulher, na verdade, é a imigrante. É quando, na verdade, Malbec foi levado para a América do Sul, né? Então, aqui mostrando as flechas que simbolizam o sofrimento do imigrante. Aqui na mão direita, as sementes, né? As mudinhas do Malbec. Na mão direita, um mapa do Mundo Novo. Aqui a gente consegue ver as ondas do mar e as caravelas que foram utilizadas, obviamente, na imigração. A terceira mulher é a filoxera, que é o fungo, na verdade, que devastou Malbec na Europa, né? Então, aqui, a filoxera, que aconteceu isso no final do século XIX, ela tem a característica de acabar com a parreira da raiz para cima, na verdade. Então, aqui simbolizado todo o esqueleto aqui, e aqui ainda com um pouco de o que sobrou, né? Pouquíssimas uvas sobraram. E, por fim, Adriana Catena, que é da 4ª geração da família Catena, aqui mostrando todas as uvas aqui renascendo. Isso daqui é o prédio da vinícola, né? A pirâmide em homenagem aos indígenas. Aqui a gente consegue ver os Andes, que são importantes, na verdade, nesta região. E aqui, por fim, o violino, desse ladinho aqui, que simboliza o amor da família Catena pela música. Achei muito lindo essa garrafa. Bacana, hein, André? Muito bacana. Legal essa história, né? Uhum. E agora vamos... Deixa eu só mudar aqui o celular de... Perfeito. Vamos brindar, né, André? Vamos brindar. Brinde, amigo. Deixa eu mudar aqui a fonte da minha... Vamos lá. Eu vou falar, então, sobre um tema que é muito importante e é muito negligenciado, na verdade, né? Que é o papel dos bloqueios diagnósticos e, em especial, se de fato nós estamos utilizando essa ferramenta da forma mais apropriada possível, né? E a pergunta que eu quero responder aqui é se de fato nós estamos superestimando o poder de um bloqueio diagnóstico. Calma lá que eu tenho que tirar isso aqui da minha frente aqui, só um pouquinho. Vocês estão vendo a apresentação bem, hein? Eu não tenho nenhum conflito de interesse que possa cercear as informações que eu vou passar aqui para vocês. Então, nós sabemos, obviamente, que um diagnóstico correto é que vai levar a um bom tratamento. E nós sabemos também que isso, quando a gente fala de dor crônica, nem sempre é fácil, né? Então, os estudos mostram que, por exemplo, numa dor que é extremamente comum no nosso consultório, que é a dor facetária lombar, nós não conseguimos, de forma clínica, estabelecer as facetas lombares como uma fonte de dor, né? A gente pega esse estudo aqui do Mankikant, que faz
bloqueio diagnóstico duplo, comparando todas as características que nós podemos julgar serem típicas de uma dor facetária, e nenhuma tem um valor preditivo razoável, né? Tudo beira aqui 50%. Não só dor com extensão, dor com lateralização, dor à palpação da musculatura paravertebral e mesmo a presença de artrite facetária em exames de imagem. Então, a gente não consegue, de fato, documentar clinicamente que essa ou aquela estrutura é fonte de dor e a gente está bastante, na verdade, está bastante estabelecido na clínica de dor. Associado a isso, esses estudos também, que são extremamente famosos, né, os estudos que mostram as alterações em pacientes assintomáticos, tanto na coluna lombar, e nós temos estudos de diversas partes do corpo com diversos métodos de imagem. Esse aqui é só um, com ressonância nuclear magnética da coluna lombar, em pacientes assintomáticos, tenistas juvenis, 16 a 23 anos, nenhuma informação nova, 31% deles com hérnia de disco, 62% com degeneração do disco. Ou ultrassonografia de ombro, 4% dessas ultrassonografias sendo normais, né? Muitos pacientes com bursite, com degeneração acromioclavicular, com tendinites em geral e com lesão labral, por exemplo. E a lógica, então, do bloqueio diagnóstico parece ser muito simples e muito cartesiana, né? Isso vai visar, então, bloquear a nocicepção através da injeção guiada de anestésico local em alvos específicos, né? Mas nós sabemos também que a percepção da dor é multifatorial, envolvendo não só a nocicepção, mas questões emocionais, legais, financeiras e sociais, o que torna a interpretação disso muitas vezes muito, muito difícil, né? O caminho que leva a B muitas vezes é bastante tortuoso. Aqui não custa lembrar que um bloqueio diagnóstico ele deve ser obrigatoriamente guiado por imagem, né? E aí nós temos as questões logísticas e de precisão de cada técnica, que eu não vou entrar em contato aqui, em questão aqui, mas basicamente nós sabemos que a ultrassonografia é muito mais fácil logisticamente do que um arco em C, que é muito mais fácil do que uma tomografia, e cada um tem o seu benefício com relação a os bloqueios. Mas para quem ainda advoga pelos bloqueios às cegas ou os Landmark Techniques Box, por exemplo, eu vou pegar aqui bloqueios extremamente fáceis, digamos assim, de ser feitos às cegas por ortopedistas experientes, como um bloqueio intraarticular de ombro. Então, aqui, 80 cadáveres com 3 ortopedistas experientes, comparando a técnica ultrassonográfica versus a técnica às cegas, obviamente mostrando uma maior acurácia da técnica ultrassonográfica. Isso para um bloqueio relativamente fácil. Calcule, então, para um bloqueio mais difícil, como, por exemplo, um bloqueio de piriforme, que é muito mais profundo. Aqui a gente comparando duas técnicas de imagem, o ultrassom sendo muito mais superior do que a fluoroscopia para o bloqueio do músculo piriforme. Então, calcule quando essa comparação foi feita com o bloqueio às cegas. Quando a gente fala da ultrassonografia, e muita gente hoje utiliza, de fato, o ultrassom no seu consultório, até como auxiliar diagnóstico daquele caso, eu chamo a atenção para aquilo que pode ser conhecido como Armadillo's Effect, né? Quando a gente pega uma ressonância e vê uma alteração facetária, uma hérnia, coisa que o valha, é muito fácil a gente, na verdade, colocar aquilo em xeque, né? Pelos estudos de fato que existem. Será que, de fato, essa alteração ela é responsável pela dor? A gente sabe que muitas vezes não é. Mas, quando nós, de fato, nós mesmos achamos essa alteração com ultrassom, a gente tende a valorizar esse achado muito mais do que quando a gente simplesmente lê um laudo. Então, sempre que a gente tem um exame, seja ele de imagem, seja ele sérico, seja ele exame físico, nós temos essas 4 possibilidades. Nós temos a possibilidade do verdadeiro positivo e do verdadeiro negativo, mas nós temos a possibilidade do falso positivo e também do falso negativo. E eu vou agora terminar minha apresentação falando dos falsos positivos
e dos falsos negativos de um bloqueio diagnóstico. Nós temos inúmeros motivos para que um bloqueio seja falso positivo, e nós podemos assumir aquele diagnóstico de forma equivocada. Então, para vocês terem uma ideia, para quem não tem esses dados, isso daqui são bloqueios simples, únicos, de faceta lombar. E essa aqui é a taxa de falso positivo dos estudos realizados. Então, a média de um falso positivo para um bloqueio facetário lombar é de 30%. Então, aquele paciente que a gente tem com dor lombar, leva para o centro cirúrgico ou faz isso no consultório, guiado por ultrassom, tem uma melhora da dor, e a gente jura por Deus que aquela dor é facetária, em 30% das vezes isso é mentira e é um dado bastante alarmante, né? Existem várias razões para isso. Uma delas é a dispersão do anestésico local para outras estruturas. Então, aqui um estudo com bloqueio de ramo médio, guiados por fluoroscopia, com 0,5 ml de contraste, e a gente sabe que, não raro, esses bloqueios são feitos com quantidades ainda maiores. E depois foi feita, então, tomografia em todos esses pacientes. Em 100% das vezes, houve dispersão para a musculatura posterior. Em 16%, houve dispersão para outras estruturas neurais. E tudo isso pode ser motivo de um falso positivo. Aqui uma cortesia do colega da Colômbia, ele injetou aqui no ramo médio 0,3 ml, 0,5 e 1 ml. Perceba a dispersão de 1 ml. E a gente sabe que isso, eventualmente, é feito com volumes até maiores do que isso, né? Esse é um estudo tomográfico com bloqueio supostamente radicular seletivo de L4. Aqui com 0,5 ml de contraste, mostrando que 48% a dispersão epidural, 24% para a raiz adjacente e 12% para pessoas. Quando esse volume sobe para 2 ml, essa porcentagem de dispersão peridural sobe a 75%. E essa dispersão de pessoas vai a 68%. Né? Então, perceba como esse bloqueio ele é inespecífico. Questões um pouco, na verdade, bem menos frequentes, são questões anatômicas, como o espaço retrodural de Okada que a gente está vendo aqui, né? Então, aqui numa coluna cervical, há um espaço retrodural, então, obviamente, posterior à dura, que comunica esse espaço articular aqui com o lado contralateral. Então, nesse bloqueio aqui, intraarticular facetário cervical, a gente vê uma dispersão até o lado contralateral, né? E isso pode acontecer também na região lombar. Existe a possibilidade da existência desse espaço retrodural de Okada na região lombar também. Aqui, algo muito mais corriqueiro e, por conseguinte, muito mais importante. O efeito de uma sedação em um bloqueio diagnóstico. Então, aqui nós temos fundamentalmente, vamos pegar essas duas colunas aqui, esses dois grupos de coluna aqui da esquerda. Aqui é quando nós pedimos um cutoff de alívio da dor de 50%, ou seja, o paciente precisa melhorar 50% da sua dor para considerarmos um bloqueio positivo. Bloqueios aqui de sacroiliaca e facetário. Quando se faz uma sedação, a incidência de bloqueio positivo é de 71%. Quando não se faz a sedação, essa incidência de bloqueio positivo cai para 55%. Quando somos um pouquinho mais rigorosos na interpretação do bloqueio, ou seja, meu paciente precisa melhorar 80% da sua dor para considerarmos um bloqueio positivo. Essa positividade cai para 49% nos pacientes que foram submetidos à sedação e cai para 25% daqueles pacientes que não foram submetidos à sedação. Então, a sedação, obviamente, ela aumenta muito a positividade e os falsos positivos de um bloqueio diagnóstico. Aqui, para vocês terem uma ideia, foram recrutados 180 pacientes com dores cervicais e randomizados para um grupo salina, midazolam ou fentanil, depois da avaliação clínica. Aqui,
não foi colocada agulha nenhuma, técnica Bluetooth de bloqueio, nenhuma agulha. Nos pacientes que foram injetados salina, 8% de bloqueio positivo. Midazolam, 13% de bloqueio positivo. E no grupo que teve fentanil, 27% de bloqueio positivo, e não raro essa combinação aqui é feita ao mesmo tempo. Então, a sedação, inequivocamente, ela aumenta a incidência de falsos positivos. Outra coisa que pode acontecer, em especial quando for utilizado o corticoide junto com o anestésico local no bloqueio, é um efeito, obviamente, sistêmico do corticosteroide. Então, esse estudo aqui, perdão, com bloqueios intraarticulares facetários, mostrando um pico de absorção sistêmica da triancinolona em 24 horas. E aí a gente pode pensar, poxa, mas não é o ideal avaliar o efeito de um bloqueio diagnóstico em 24 horas. De fato, não é. O bloqueio deve ser avaliado nas primeiras horas, é fato. Mas, se vocês forem puxar na memória do seu consultório, talvez, vocês vão lembrar de algum paciente que confundiu as dores da picada e depois ficou em dúvida e depois falou que melhorou e nós acabamos assumindo que aquele bloqueio foi positivo. Outra questão importante, quando nós fazemos um bloqueio, por exemplo, em uma musculatura que tem uma relação nervosa, como o piriforme, nós temos, por exemplo, a possibilidade de um paciente ter uma dor miofacial do piriforme pura e simples, glútea, eventualmente referida para a coxa, e nós temos a possibilidade do paciente ter uma síndrome do piriforme franca com compressão ciática, né? E, eventualmente, isso acontece na vigência de um ramo do ciático que passa dentro do piriforme, como nesse caso aqui. Eu estou vendo um ramo do piriforme aqui dentro do ciático. E aqui estou fazendo uma infiltração dentro do piriforme, perdão, no piriforme. Esse paciente melhorou pela infiltração do ventre muscular do piriforme ou ele melhorou eventualmente pela dispersão da substância anestésica para o ciático? Isso também gera uma certa confusão na interpretação. Tá? Outros pontos importantes. Há bloqueios que são impossíveis de serem seletivos. Então, por exemplo, um paciente com uma dor glútea, que piora na posição sentada, que tem uma dor à palpação na bursa esquiática. Isso pode ser, então, diagnosticado como uma bursite esquiática, e a gente pode fazer um bloqueio diagnóstico da bursa esquiática, como vocês estão vendo aqui na figura à esquerda. Só que sentado sobre a bursa esquiática está, na verdade, o cluneal inferior, que também pode dar uma dor glútea, que também pode dar uma dor que piora com o paciente sentado. Então, não tem como bloquear aqui a bursa sem banhar aqui o cluneal inferior, e a gente pode confundir as duas coisas. Efeito placebo, e aqui eu chamo a atenção que nem tudo é efeito placebo. Existem vários motivos não relacionados ao nosso procedimento que pode causar a melhora da dor do paciente e que a gente acaba resumindo como efeito placebo. O efeito placebo é importante, bem descrito na literatura, mas existem outros efeitos, às vezes mais importantes, como, por exemplo, o efeito Hawthorne, que, na verdade, o efeito Hawthorne foi descrito por esse autor chamado Hawthorne, que são os efeitos simplesmente do paciente ou daquela pessoa que está sendo estudada estar sendo observada. É a mudança do comportamento dessa pessoa ao saber que ela está sendo avaliada, muitas vezes, então, gerando uma falsa impressão de melhora. Olha a potência disso aqui. Eu estou, novamente, resumindo tudo isso aqui como placebo. 80 pacientes com distrofia, com síndrome dolorosa complexa regional de membro superior. Fizeram aqui salina subcutânea, 3 ml, a avaliação clínica 30 minutos depois. Melhora significativa da dor espontânea, da hiperalgesia estática, da hiperalgesia mecânica dinâmica e até do tinel. Olha só como a gente pode confundir, na verdade, o efeito real de um bloqueio ou efeitos secundários.
Esse saiu recentemente, na verdade foi feito com dores lombares, naquilo que se chama então de Open Label Placebo, que na verdade é um placebo declarado, o paciente sabe que está recebendo placebo, e aqui foi feito o tratamento usual versus 1 ml de salina, e esses pacientes melhorando aqui com o uso do placebo declarado, tá? E a gente pode maximizar esse efeito, né? A gente pode maximizar isso no consultório e a gente faz isso com muita frequência. Vejam se você se identifica com isso. O paciente chega no consultório, você o examina, suspeita que tem uma dor facetária e você quer fazer, então, um bloqueio facetário lombar nesse paciente. Aí você vai explicar para ele. Então, eu vou colocar uma agulha dentro da sua articulação. E nós já temos aqui um certo efeito placebo. E aí você fala, não se preocupa não, porque o paciente já fica ansioso, né? Não se preocupe não, você vai estar sedado, você vai receber uma sedação, como se fosse uma endoscopia. Eu vou fazer isso, então, guiado por ultrassom, para eu ter certeza que eu estou dentro da articulação, ou guiado por fluoroscopia, ou guiado por tomografia. E ó, o efeito placebo só aumenta. E aí eu vou injetar uma quantidade bem pequenininha de anestésico local e um corticoide, um anti-inflamatório. Se você tiver um alívio da dor depois do seu procedimento, aí nós descobrimos, de fato, o que está causando a sua dor e a gente pode tratar isso de forma mais efetiva. Então, a gente vai aumentando o efeito placebo de acordo com a nossa conversa, né? É claro que a gente pode também aumentar o efeito nocebo, a depender de como abordamos isso. E há diferentes perspectivas, diferentes expectativas e até objetivos entre o paciente e o médico. Então, a gente não sabe, muitas vezes o paciente nem admite isso, ou a gente nem, na verdade, conversa sobre isso. Mas é aquele paciente, por exemplo, que pensa, poxa, se de fato essa injeção melhorar minha dor, é que de fato eu não estou louco, né? Porque tem pacientes que acham que está de fato com uma dor psicogênica. Ou, ele é um bom médico ou uma boa médica, eu tenho vontade de agradá-lo. Isso também acontece. Em pacientes com ganhos secundários, às vezes, né? Se eu precisar de um procedimento mais invasivo, seja uma radiofrequência ou eventualmente uma cirurgia, caso essa seja o próximo passo, o governo ou o seguro vai acreditar que de fato eu não estou com frescura, né? Ou finalmente a minha família vai entender o que está acontecendo. Ou aquele paciente assim, que você fala, poxa, se melhorar a sua dor com bloqueio diagnóstico, a gente pode fazer uma radiofrequência, a gente pode inativar as estruturas nervosas. E esse paciente fala assim, eu vou falar que não vou melhorar? Eu vou tentar essa radiofrequência de todo jeito, quero nem saber. Ou do ponto de vista do médico, eu preciso achar a fonte de dor, porque nosso primeiro fracasso como médico é não fazer um diagnóstico. Então, você quer achar aquela fonte de dor. E muitas vezes, para isso, você não injeta 0,3, 0,5, você injeta 1, 2 ml de anestésico, porque você fica com medo da negatividade. Ou aquele, poxa, se de fato for positivo, eu quero fazer a radiofrequência, né? Ou, por exemplo, puta, se esse bloqueio for negativo, aí eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Então, perceba como tudo isso pode influenciar na forma de execução do bloqueio e também na interpretação do bloqueio. Número de bloqueios e o cutoff, já falei um pouco sobre isso é muito importante. Então, basicamente, se nós pedirmos aqui em azul, gráfico em azul, se nós formos pouco rigorosos com o bloqueio, pedindo, por exemplo, somente 50% do alívio da dor, nós vamos ter, obviamente, mais positividade. Se a gente for falar, por exemplo, de faceta lombar, nós vamos fazer o quê? Menos radiofrequência, se assim for o próximo passo. Se a gente fizer um bloqueio só, a gente vai ter mais positividade. Se a gente fizer 2 bloqueios, o que é praticamente inexequível na prática clínica, nós vamos ter menos positividade. Se a gente pedir um cutoff de 80% de alívio da dor, nós vamos ter menos positividade para bloqueio simples e ainda menos positividade para bloqueio duplo. A lógica é somente essa, tá? Alguns bloqueios diagnósticos, alguns procedimentos diagnósticos ainda são controversos. Por exemplo, a discografia provocativa, em especial se for feita de forma manual. Porque nós sabemos que quando ela é feita de forma manual,
ela vai ser positiva em 10% dos pacientes assintomáticos, em 40% dos pacientes que têm dores crônicas não relacionadas àquele alvo, à coluna, e vai ser positivo em 75% dos pacientes considerados somatizadores. E nós sabemos que a positividade de uma discografia com pressão de abertura abaixo de 20 PSI é muito pequena, se não nula. Mas, quando se faz, na verdade, com pressão manual, e há alguns médicos que dizem que tem o golden thumb, né? A gente percebe que isso não existe. Então, isso aqui é um estudo pequeno do Caporal, que pediu para aqueles médicos fazerem uma injeção manual, e todos os casos positivos, a pressão estava acima de 50, obviamente, o que isso não é critério diagnóstico para dor discogênica. Tá? Outra coisa que pode acontecer é um aumento da pressão do disco adjacente. Então, por exemplo, se nós temos essa configuração de ressonância nuclear magnética em um paciente com dor lombar com características discogênicas, digamos assim. Aqui um disco preto com HIZ. Se nós fizermos uma discografia provocativa aqui, a pressão nesse disco aqui também pode aumentar. E pode aumentar de forma significativa, numa média de 13 PSI. Então, há um aumento médio de 13 PSI nos discos adjacentes quando se faz uma discografia provocativa. Bloqueios diagnósticos versus bloqueios prognósticos. Uma coisa é a gente fazer um diagnóstico nosológico. Aquele paciente tem uma dor sacroiliaca. A outra coisa é, eu quero selecionar um paciente para radiofrequência de ramos laterais sacrais. São coisas completamente diferentes. Então, algo, por exemplo, que a gente não leva muito em consideração. Bloqueios da cadeia simpática. O que ela pode oferecer para a gente? Ela não pode oferecer nem um diagnóstico nosológico. A gente não faz diagnóstico com bloqueio simpático, nem de distrofia, nem de nada. A gente sabe que um bloqueio simpático positivo não faz diagnóstico de distrofia e um bloqueio simpático negativo não exclui a possibilidade de distrofia. Agora, mais surpreendente que isso, um bloqueio da cadeia simpática sequer faz um diagnóstico de dor mediada pelo simpático. Eu vou explicar o porquê. O que ele faz, na verdade, é selecionar pacientes para uma neurólise futura, seja ela química ou por radiofrequência. Por que eu falo aqui que um bloqueio simpático da cadeia simpática não faz o diagnóstico de uma dor mediada pelo simpático? É porque, na maioria das vezes, nós estamos fazendo ao mesmo tempo um bloqueio aferente somático. Lembrando, o sistema nervoso periférico, ele é dividido entre sensitivo e motor. O motor, por sua vez, é dividido entre autonômico e somático. E o autonômico em simpático, parasimpático e entérico. Então, a gente nem tem fibras aferentes simpáticas. Todas as fibras simpáticas são puramente eferentes e motores. Bom, mas por que o paciente melhora? Vamos imaginar aqui um clássico, né, que é o bloqueio de nervos esplâncnicos, né, o bloqueio simpático de nervos esplâncnicos. A gente sabe que isso vem fundamentalmente de T5 a T8, e, na verdade, esses neurônios, eles vêm pela coluna intermédia lateral e vêm sendo encaminhados aqui para o gânglio celíaco, onde fazem sinapse e vai lá para o órgão efetor, por exemplo, aqui o pâncreas, tá? Existe uma volta. Então, aqui está o sistema nervoso autonômico. Existe a volta disso aqui, que é somática. E vem uma fibra nociceptiva somática caminhando junto, só que da forma contrária, vindo aqui fazer uma sinapse no gânglio da raiz dorsal e entrando aqui no corno posterior da medula. Então, aqui é um nervo, uma aferência somática visceral. E quando a gente faz um bloqueio do nervo esplâncnico, a gente está bloqueando as duas coisas.
Mas a analgesia se dá, muito provavelmente não, nesse caso, com certeza, pelo bloqueio visceral somático e não simpático. Então, por exemplo, nós temos aqui um paciente com uma dor no pé, de 45 anos, depois de uma fratura, com alterações autonômicas, com alodínia e sem outra evidência de fonte da dor, com o diagnóstico aqui bem claro de uma síndrome dolorosa complexa regional. Nós fazemos um bloqueio da cadeia simpática aqui, e o paciente melhora. Aqui uma foto só exemplificando o bloqueio. E o paciente melhora. Por que ele melhorou? Ele tem fundamentalmente duas opções para melhorar. Ou porque a aferência simpática causou uma mudança daquele microsistema do membro, e isso causou a melhora da dor. Isso é muito comum na dor isquêmica. Se causar uma vasodilatação, mudando aquele sistema local, melhorando a dor. Ou, no caso do membro inferior, essa inervação somática que caminha de volta junto com a cadeia simpática, ela vem de vaso sanguíneo, do músculo eretor e das glândulas sudoríparas. E perceba que muitas vezes, na verdade, os estudos mostrando alterações patológicas no paciente com distrofia. Então, uma das possibilidades aqui é que esse bloqueio da aferência somática melhora principalmente quando o problema está em uma ou mais dessas estruturas aqui. Tá? Outra razão para falso positivo, que é um bloqueio da aferência nervosa proximal. Então, um caso real aqui do meu consultório, 38 anos, uma dor facial, 9 meses, veio encaminhada depois de uma avaliação odontológica, que supostamente estava ok, não tinha nenhum outro sinal de nenhum envolvimento de outra doença, e aquilo foi interpretado, então, como a famosa, coisa que eu odeio, dor facial idiopática persistente, ou dor facial atípica. Foi feito um bloqueio diagnóstico de esfenopalatino por outro colega, que melhorou, e ele veio para fazer uma radiofrequência do esfenopalatino. E eu fiz essa radiofrequência e o paciente não melhorou. Posteriormente, isso não é mérito meu, esse paciente, na verdade, fugiu do consultório, ele não voltou, e ele foi a um outro dentista. Aqui só a questão do bloqueio do esfenopalatino, que não vem ao caso. Tá? Aqui só um bloqueio, ilustrando. Ok. Ele foi em outro dentista, e ele tinha o quê? Um abscesso dentário na arcada superior. Daqui que vinha a dor dele. E por que ele melhorou? Ele melhorou porque não só o colega, como eu, bloqueamos, na verdade, junto o maxilar. Quando o colega fez um bloqueio do esfenopalatino, ele injetou anestésico aqui, ele bloqueou o maxilar e melhorou a dor. Bloqueio diagnóstico positivo. Aí fui eu fazer uma radiofrequência somente do gânglio esfenopalatino, com estímulo sensitivo bonitinho. Ou seja, eu não abordei o maxilar, que foi o real motivo dele ter abordado. Ainda bem que ele não melhorou e descobriram o que ele tinha, na verdade. Ou, por exemplo, as dores perineais. Uma paciente com 54 anos, com uma dor perineal crônica, piorando quando senta. Então, aqui, automaticamente, já se pensa em um bloqueio e uma neuropatia do pudendo. E se você faz um bloqueio do pudendo, guiado por ultrassonografia que seja, aqui só ilustrando esse bloqueio, a espinha esquiática aqui, a artéria pudenda, um bloqueio que a gente faz em plano, um bloqueio legal de fazer, e a gente faz um bloqueio do pudendo, e esse paciente melhora. A gente pode simplesmente assumir que essa paciente tem, então, uma neuropatia do pudendo. Quando, na verdade, ela pode ter também, perdão, não tem mais ilustração, quando ela pode ter também uma dor miofascial do assoalho pélvico, porque não toda, mas grande parte da musculatura do assoalho pélvico, ela também é inervada pelo pudendo.
Então, a maioria dos casos de neuropatia do pudendo, aliás, de dor perineal bilateral, com bloqueio de pudendo positivo, na verdade, não é uma neuropatia do pudendo, é uma dor miofascial do assoalho pélvico. Dependendo de como for feito, por exemplo, um bloqueio guiado por ultrassom, isso também pode aumentar a positividade. Eu explico por quê. Vamos pegar um bloqueio aqui emblemático mais difícil, um bloqueio do glossofaríngeo, técnica peristiloide. Aqui eu estou vendo aqui a técnica, o estiloide aqui, a técnica com escopia. Eu venho, bato no processo estiloide, depois que eu bati, eu injeto meu anestésico. Aqui, uma técnica ultrassonográfica do mesmo bloqueio, também peristiloide. Aqui eu estou vendo o processo estiloide brilhando aqui, ó, bonitinho, tá? Mandíbula, eu estou vendo tudo aqui, a mastoide, carótida, e aqui está o processo estiloide. Eu posso fazer esse bloqueio com ultrassom, usualmente fora de plano. E aí eu venho com a minha agulha aqui, com uma pobre visualização, e começo a injetar a minha solução antes de chegar lá. Então, eu banho outras estruturas e depois que eu percebo que eu tenho que avançar um pouco a minha agulha e eu estou no alvo correto. Então, a depender de como a gente faz o bloqueio com ultrassom, em especial se a gente fizer a hidrolocalização com anestésico, se a gente não tiver o capricho de fazer primeiro com salina e depois que estiver lá fazer o anestésico, a gente pode aumentar a positividade. Razões para falsos negativos do bloqueio. Resistência ao anestésico local. Então, isso aqui é um paper da Andrea Tresco, onde ela fez, então, uma infiltração intradérmica de bupivacaína, mepivacaína e lidocaína, e depois de, não lembro o tempo agora, mas 20, 30 minutos, ela fez uma escarificação dessa região. E ela percebeu que 7,5% dos pacientes que ela fez o teste só tiveram dormência com mepivacaína e 3,8% com a lidocaína. Então, tem paciente que fala, doutor, sou resistente ao anestésico? Às vezes pode acontecer também. Sensibilização central, em especial nos seus casos mais graves. Então, os estudos são bem categóricos aqui em mostrar que, ao longo do tempo, as lesões periféricas elas podem resultar em microgliose, esse estudo aqui e esse daqui, por exemplo, em microgliose ao nível do córneo posterior da medula e alterações até a nível cortical após estímulos mantidos na periferia. Então, o nosso paciente com dor crônica, ele está usualmente nesse meio do caminho aqui. Meio do caminho do quê? De uma situação dolorosa completamente dependente da periferia, uma questão mais aguda, ou um caso ultra grave, onde ela é completamente resultante de uma sensibilização central. Independe agora da periferia. Na maior parte das vezes, o paciente está no meio do caminho disso daqui. Mas quanto mais ele estiver subindo essa escada aqui, menos um bloqueio periférico vai ter o potencial de ajudá-lo. Questões teóricas aqui. Isso aqui é uma questão bem teórica. Nós sabemos para que um bloqueio nervoso se estabeleça, ele tem que bloquear aqui 2 nódulos de Ranvier. E esses nódulos são distantes um do outro, muitas vezes 1, 2 milímetros. Então, a depender do quão seletivo você quiser ser, o quão pouco você injetar de anestésico, você acaba não banhando 2 nódulos de Ranvier. Questão bem teórica, tá? Fibras alternativas, né? Então, nós temos os clássicos aqui, que, na verdade, é a questão do estrelado com simpático torácico. Então, a presença das fibras de Cantz que bypassam a questão do gânglio estrelado direto do simpático torácico para o membro superior, onde, se a gente fizer um bloqueio do estrelado, o paciente vai ter Horner e não vai ter melhora da dor, porque as fibras bypassaram o gânglio estrelado. Então, aqui um caso de um Horner bonito, com hiperemia conjuntival, com pitose, com miose, e o paciente pode não ter melhora de um quadro doloroso de membro superior pela presença das fibras de Cantz. E aí,
quando a gente faz um bloqueio com um volume considerável, a gente nem está fazendo um bloqueio assim, do gangue estrelado somente. Então, o estudo do Goldfield aqui, com bloqueios com ultrassom ao nível de C6 com 5 ml. Esse contraste chegando em C4, C3, T2. Né? Então, a gente faz um bloqueio não raro da cadeia simpática média e superior. E aí o problema é que depois, quando a gente vai fazer uma neurólise, seja ela química ou por radiofrequência, aí a gente não injeta muito, né? Meio ml de fenol, uma radiofrequência pequenininha, né? E aí o paciente não tem melhora. Aqui, comunicações entre as raízes cervicais altas pelo plexo de Cuvelier. Então, há comunicações de C1 para C2 em 65%, de C2 para C3 em 54%, de C3 para C4 em 15,4%. E tudo isso pode gerar falso negativo nos bloqueios cervicais. Isso que eu falei anteriormente, o paciente pode ter uma dispersão intravascular da medicação, e isso pode gerar um falso negativo. Bloqueio diagnóstico como um preditor para denervação. O clássico, e talvez mais importante, seja de fato a articulação sacroiliaca, porque ela tem uma inervação anterior e tem uma inervação posterior, e quando a gente vai denervar, a gente denerva somente a parte posterior. Então, aqui um estudo também bastante clássico, demonstrando a inervação posterior da articulação sacroiliaca, vindo aqui de ramo dorsal de L5, de ramo lateral sacral de S1, S2, S3 e um pouquinho de S4. S4 a gente não se preocupa, até porque quando ele for chegar na articulação sacroiliaca, ele vai passar invariavelmente pelo ponto de denervação de S3. Tem gente que nem denerva S3, só denerva S2 aqui, porque acredita que esses ramos também vão passar por esse ponto aqui. Eu acabo denervando S3 também. E a inervação anterior da sacroiliaca, que é feita pelos ramos ventrais de L4 e L5, que obviamente aqui a gente não vai queimar. Né? E quando a gente faz um bloqueio intraarticular, como vocês estão vendo aqui, seja guiados por fluoroscopia, seja guiados por ultrassonografia, que seria esse caso aqui. Vamos avançar aqui, ó. Aqui a sacroiliaca e um bloqueio guiados por ultrassonografia. Nós estamos bloqueando a aferência distal, tanto anterior como posterior. E aí nós vamos queimar depois a inervação somente posterior, e o paciente pode falhar. É o que mostra esse estudo bastante interessante do Dreyfus, onde ele recrutou 20 pacientes para o estudo, pagou $100 para cada um, e aqui ele fez a seguinte experiência. Ele pegou os pacientes que tiveram dor ao puncionar a sacroiliaca, os ligamentos perissacroiliaca, e aqueles que tiveram dor com a distensão da sacroiliaca com contraste. E mediu, inclusive, a quantidade de contraste que isso causou dor. Aí ele pagou $200 para esses pacientes, aliás, $400 para cada um. Metade ele fez um bloqueio de ramo lateral sacral e metade ele injetou salina. Ele repetiu o procedimento. O que ele percebeu? Que mesmo no paciente que tinha sido feito um bloqueio dos ramos laterais com bupivacaína, 80% deles ainda assim tiveram dor com a distensão capsular, mostrando que você não consegue denervar a articulação por completo, porque existe a aferência anterior, tá? A gente só queima a aferência posterior, e a anterior a gente deixa de lado, né? Então, a gente acaba se preocupando muito em como que a gente vai queimar a sacroiliaca, né? Se é bipolar, se é monopolar, se é com simplício, se é com resfriada, se é com agulha expansível. Esse estudo aqui comparou várias técnicas de bloqueio da sacroiliaca, aliás, de radiofrequência, em cadáver, e mostrou que a porcentagem de captura com a radiofrequência, com as diferentes técnicas dos ramos laterais sacrais, foi fundamentalmente a mesma, a não ser a monopolar. A monopolar foi pior. Mas outras pegaram bastante.
Então, a pergunta aqui não é nem como a gente vai queimar a saco ilíaca, é quem a gente vai queimar. E o melhor seria selecionar esse paciente da radiofrequência, se você de fato quiser fazer a radiofrequência, com bloqueio de ramo lateral sacral e não com bloqueio intraarticular. Se você quer terapias intraarticulares, como, por exemplo, proloterapia, medicina regenerativa intraarticular, aí o bloqueio intraarticular pode ser um bom seletivo, um bom selecionador para isso. Tá? E aqui, aquilo que eu falei para vocês do bloqueio do estrelado. A gente faz um bloqueio, abrange toda essa região aqui, e depois vai lá, coloca uma agulhinha e faz uma lesãozinha desse tamanho aqui. Então, o paciente pode não melhorar. Ou, por exemplo, quando a gente faz um bloqueio simpático torácico. Aqui, 22 pacientes, 63 procedimentos, mostrando que há dispersão do contraste para a região intercostal, peridural, em vários pacientes. E depois, se você for fazer uma radiofrequência simpática torácica, você vai fazer de forma muito mais seletiva, o paciente acaba não melhorando, e muitas vezes. Há aquela ideia passada de que um bloqueio do ramo médio lombar ele seria um melhor preditivo para uma radiofrequência de ramo médio lombar do que um bloqueio intraarticular. Isso não é verdade. Os estudos mais recentes e mais bem desenhados, em especial esse do Corrin, ele mostra que é a mesma coisa e faz sentido que seja a mesma coisa. Até porque a inervação da faceta lombar ela não é errática e mista como é a da sacroiliaca. E aqui mostrando, então, que a positividade foi a mesma dos bloqueios facetários intraarticulares de ramo médio e não houve diferença significativa na radiofrequência quando comparada a técnica intraarticular versus a de ramo médio. Tá? Volume do anestésico, isso aqui todo mundo bate na mesma tecla. Mas olha que interessante, quando a gente avalia o volume de uma lesão de radiofrequência. Se a gente pegar uma agulha 18 gauge, uma agulha grossa, 10 milímetros de ponta ativa, fazer uma lesão a 150 segundos a 80 graus, a gente vai promover uma lesão média de 0,28 ml. Se a gente reduzir isso daqui para 20 gauge, isso cai para 0,21 ml. Então, a gente não pode fazer um bloqueio diagnóstico com muito volume, senão a gente não consegue mimetizar o volume aqui da radiofrequência. Então, concluindo, nós podemos ter falsos positivos por efeito placebo ou outros efeitos secundários, sedação, altos volumes, estruturas próximas que a gente está bloqueando ao mesmo tempo, ou eventualmente a gente está bloqueando uma aferência proximal. Então, se eu fizer, por exemplo, se eu estiver suspeitando que meu paciente tem uma neuropatia, eu não sei se é uma neuropatia periférica de membro superior ou se é um desfiladeiro torácico. Se eu bloqueio o plexo braquial dele, eu vou melhorar ambos os casos. Né? Eu não consigo diferenciar isso. Eu terei que ir de distal para proximal. E nós podemos ter falsos negativos, como resistência ao anestésico local, sensibilização central, vias nervosas alternativas, captação intravascular e, eventualmente, outras questões secundárias, como compensação emocional ou laboral. Então, a conclusão é que, de fato, a gente superestima o valor de um bloqueio diagnóstico. Isso é fato. A gente superestima o bloqueio diagnóstico. Mas a verdade é que a gente não tem nada melhor do que isso ainda, né? Só tá difícil. Feito. Fico à disposição aí para qualquer dúvida. Muito bom, André. Parabéns, amigo. Excelente a aula, viu? Muito boa. E é um problema mesmo, né? O bloqueio diagnóstico nós não temos aí. Temos outra arma ainda melhor, né? É uma dificuldade. Não tem, né? A gente tem que, na verdade, é uma arte, né? E a gente não pode, na verdade, esquecer que é uma arte. Que a gente tem que juntar todas as peças para fazer um diagnóstico e sabendo que a gente vai errar em grande parte deles. Né? Senão a gente joga tudo nas costas do bloqueio diagnóstico e a gente vai errar e nem sabe que está errando. Sim. Eu queria te perguntar, fazer uma colocação, não sei se é bem uma pergunta, um comentário, enfim.
que é o seguinte, o bloqueio diagnóstico da sacroiliaca, até nós dois já conversamos uma vez aí por telefone, não sei se você vai se lembrar, ele ramo a ramo, eu vou falar para você que grande parte do anestésico que você está injetando intracapsular. Pode E ser. várias secações de cadáver mostram que os ramos laterais sacrais são intraarticulares, são intracapsulares, perdão. Então, na verdade, Capsulares. exato. Então, você está fazendo, talvez, se você fizer ramo a ramo, você esteja fazendo mais volume no total. Isso é um questionamento, porque ainda não existe uma mensuração disso que nós estamos falando. Isso aqui nós estamos soltando uma hipótese, né? Mas é uma hipótese baseada em anatomia. Se você fizer ponto a ponto, a soma total de volume do que um bloqueio interarticular, pode ser que você esteja fazendo mais volume interarticular no ponto a ponto do ramo lateral. Um questionamento muito possível, né? Não é uma certeza, é um questionamento. E da mesma maneira, eu estendo, você acabou de falar muito bem, o bloqueio do ramo médio na lombar, ele tem a mesma efetividade do interarticular, exatamente porque, primeira coisa, a maioria dos ramos médios, ele está localizado intraarticular. Mais de 70% do ramo médio na lombar está dentro da cápsula, ou pelo menos em contato com ela, que é uma área de inserção da cápsula ali, exatamente onde a gente vai para fazer o bloqueio. E o volume que se usa intraarticular é, é o mesmo que se usa no volume preconizado, né, para quem faz corretamente, dentro do que existe de literatura, perto de 0,5 ml, porque é o tanto que caberia dentro da articulação, quanto para um bloqueio diagnóstico ser pelo menos mais fidedigno, um volume, uma massa menor de anestésico. Então, ali, o resultado falso positivo, ele não dá diferença, porque você está fazendo interarticular das duas maneiras, vamos assim dizer. Então, existe uma comparação, é uma colocação, é um questionamento ao mesmo tempo, como eu estou te falando. E é uma dúvida muito séria sobre isso, porque existem advocacias sobre uma técnica ou outra, mas eu tenho essa dúvida bem pautada na anatomia. Eu tenho dificuldade de ter, e eu acho que ninguém vai ter ainda essa certeza, mas é uma colocação que eu acho que vale a pena a gente pensar também. Boa. De fato, a informação do ramo médio lombar ser intraarticular é nova para mim, eu não sabia. A questão da sacroiliaca, o que precisa ser estudado, faz sentido o que você está falando, é que a sacroiliaca tem uma cápsula, obviamente, bem grande e bastante irregular na sua face posterior, né? Então, a pergunta é, uma infiltração no ramo lateral sacral de meio ml, de fato, isso vai entrar para a articulação sacroiliaca? Não sei. Não tenho essa informação, não sei. Sim, É algo a ser estudado, sim. sim. Bom, vamos passar para a mesa aí. Começa com as mulheres, né? A Cissa, bem-vinda. Ah, o Andrezão, tanto que quando você faz aí um volume ali, desculpa, na região do ramo médio, a maioria das vezes desenha ao redor do processo articular superior, que ele acaba ascendendo ou pela parede ou por dentro da cápsula, né? Boa. Oi, Cissa. Inventa uma pergunta aí, Cissa. Ah, deixa eu liberar teu som. Peraí. Obrigado, amiga. O Angel também, vou liberar o som dele aqui. Oi, Sim. André, como sempre, sempre incrível. Eu queria perguntar uma coisa. Quando você vai fazer procedimento no caso do paciente oncológico, você faz bloqueio teste ou você faz direto? Cissa, depende de alguns fatores. Primeiro, da acessibilidade daquele paciente a mim e ao serviço de saúde. Segundo, ao valor pré-teste do procedimento, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que um caso típico de uma dor, um câncer de pâncreas, Pâncreas. chance de melhorar com bloqueio de nervo esplâncnico é muito grande. Então, eu já tendo a não fazer um diagnóstico, já tendo a fenolizar direto se for o Direto. caso, né?
porque assim, a chance de eu fazer um bloqueio diagnóstico e melhorar é muito grande. Né? É mais ou menos como não tão para esse lado, de forma percentualmente falando, mas uma neurologia do trigêmeo. Eu não vou fazer um bloqueio diagnóstico do trigêmeo num quadro de neurologia do trigêmeo, porque ele vai melhorar. Então, se ele for refratário, eu vou lá e queimo o trigêmeo. Salvo raríssimas exceções. Então, eu levo em consideração essas duas coisas. Primeiro, qual que é a probabilidade daquele paciente melhorar? E segundo, o quão fácil é eu tratar esse paciente no centro cirúrgico? Se estiver muito fácil e eu tiver alguma dúvida, eu faço um bloqueio diagnóstico e depois eu parto para uma neurólise química ou para radiofrequência, dependendo do que é. Essa é a lógica que eu uso. Até porque tem uns que já tem né, eventos trombóticos, aí você tem que parar 2 vezes, e é Exato. muito complicado, são doentes muito, muito frágeis, assim. Eu acho que essa aula, né, tinha que ser sempre, até na parte da medicina da dor clínica, né, porque as pessoas vão com muita expectativa também, como se o que a gente fosse fazer, às vezes uma intervenção ou outra, fosse mudar tudo, e às vezes não. E às vezes, mesmo a gente fazendo intervenção, às vezes a gente fica mais perdido. Então, que é difícil, né? Então, é muito legal a gente poder compartilhar isso, né? Uhum. Verdade. Boa pergunta, Cissa. Angel, quer hacer una pregunta, amigo? Sí, bueno, la pregunta sería, revisando sobre los bloqueos diagnósticos y el problema de usar un placebo para compararlos, hay algunas recomendaciones de utilizar anestésico local de corta duración versus anestésico local de larga duración. Entonces quería saber su opinión de hacer estos comparaciones bupivacaína versus lidocaína para un bloqueo diagnóstico. Perfeito, Angel. Então, assim, é preciso diferenciar o cenário acadêmico do cenário clínico, né? Da prática diária. Quando a gente fala do cenário acadêmico, o ideal, de fato, é fazer vamos usar novamente a faceta lombar como exemplo. O ideal é fazermos um bloqueio duplo com 2 anestésicos locais de ação diferente ou anestésico local e placebo, para a gente diferenciar mesmo essa falsa positividade. Eu nunca fiz um estudo com faceta lombar, mas eu conversei com o Javier de Andrés, que fez. Ele falou assim, André, é extremamente difícil você achar um paciente elegível para o estudo. É muito difícil. Né? Do ponto de vista da prática clínica, eu não consigo vislumbrar que isso seja benéfico, porque o paciente não consegue fazer essa distinção e nem a gente tem logística para isso. A gente precisaria estar olhando para o paciente o tempo todo, nos primeiros minutos, primeiras horas, coisa que a gente não faz. Então, do ponto de vista prático e no consultório, eu acho que é impossível. Eu acho que, na verdade, a gente tem que fazer, se possível, um bloqueio único, bem feito, é verdade, sabendo que nós vamos acabar tratando mais pacientes, talvez, do que deveríamos. Mas a gente tem que aumentar essa positividade de forma racional. Uma coisa é você fazer um bloqueio único, sem fentanil na sedação, com 0,3 a 0,5 ml. Outra coisa é você fazer um bloqueio com 1,5 ml de fentanil, midazolam, 1 ml de anestésico. Quer dizer, aí todo mundo vai ser positivo, né? Mas o que eu chamo a atenção é que a gente pode usar o bloqueio diagnóstico e deve usar, mas a gente tem que saber, e quando a gente faz, a gente tem que estar olhando de fato para aquilo que ele pode oferecer. Então, o paciente não melhorou com a radiofrequência, a gente não pode simplesmente não questionar o bloqueio diagnóstico. A gente tem que pensar, poxa, mas será que não era uma dor Essa plaquetária? fonte. Será que não era, então? É uma possibilidade.
Agora, a gente faz bloqueio diagnóstico e fala, poxa, a dor é facetária, ponto final. E nunca mais olha para isso. Na minha opinião, não dá para ser assim. Siempre es complicado probablemente, bueno, establecer, ¿no? O sea, qué tanto nos puede ofrecer un bloqueo diagnóstico para un paciente. O sea, no es una ciencia exacta. Desafortunadamente, bueno, controlar la distribución del volumen que estamos administrando es algo que todavía no podemos hacer. Sí, sobre todo esto, independientemente de si va a ser 0,2, 0,3, 0,5 mililitros. Esto es complicado, entonces también lo mismo, la información que vamos a obtener de esto debe de tener también cierto, digamos, tiene que tomar en cuenta todos estos factores, ¿sí? Que al final de cuentas hacen que un bloqueo diagnóstico pueda tener una variación muy importante, ¿sí? Y no necesariamente va a emular nuestros resultados de nuestro procedimiento, pero sí puede ser algo que nos pueda orientar, sobre todo cuando tenemos una duda diagnóstica sobre lo que está originando el dolor, puede ser, ¿sí? Aún tomando en cuenta, pues por supuesto, todo lo que puede ser, digamos, factor de cambio en el efecto que vamos a tener en este tipo de procedimiento. Entonces, digo, es controversial, por supuesto, el protocolo se establece así y es algo que, pues bueno, sí vale la pena fomentar a final de cuentas, sobre todo en algunas cuestiones por seguro, sí lo llegan a requerir de esta forma en seguros de gastos médicos. Acerca del sitio dónde vamos a realizar el bloqueo, y esto pues entendiendo que la evidencia con la que contamos desafortunadamente no nos está dando las respuestas que necesitamos. ¿Sí? En algunos aspectos, en otros aspectos creo que sí nos puede ofrecer información importante, ¿sí? Sobre dónde lo vamos a aplicar, yo creo también importante considerar, o sea, intraarticular, para pensar en un bloqueo diagnóstico a nivel intraarticular, solo donde vamos a ocupar un anestésico local, pues bueno, no es la forma, al menos no es como yo lo realizo, porque sé que esto, a final de cuentas, puede tener un efecto nocivo para la articulación, a lo que yo estoy haciendo, aunque también aplicarlo cercano a la articulación nos puede dar un efecto similar. Sin embargo, pues bueno, obviamente hacerlo directo no. El segundo punto de por qué hacerlo siempre en nervio y no intraarticular, pues porque al final de cuentas donde yo voy a hacer mi lesión térmica, ¿sí? O la ablación química, térmica o lo que elijamos, va a ser sobre el nervio, no directamente sobre la articulación. Yo también desconocía acerca de la inervación que se pueda llegar a través hasta el cartílago. Esto también es algo nuevo para mí. Pero bueno, sí podemos tener esas variantes, ¿no? O sea, hasta ahora la fisiopatología del dolor articular también establece, pues bueno, que la principal causa de dolor en estos pacientes van a ser las fracturas o las microfracturas óseas que se llegan a dar después, posterior al desgaste del cartílago. Pero sí, bueno, bastante interesante, ¿no? Esto en cuanto a que ofrece pues, otro factor todavía, ¿no? Que podría dar una variante más para nuestros bloqueos diagnósticos y para nuestra técnica de neuroablación. Sobre el volumen que vamos a utilizar, pues también, o sea, lo mismo, ¿no? Entiendo en el objetivo de la plática, pues siempre los volúmenes menores siempre va a ser pues, lo más objetivo que podamos tener, aún sabiendo pues que la distribución puede ser errática. Entonces, todo esto hace que realmente el bloqueo diagnóstico para este tipo de procedimientos, pues sí, es algo controversial, todavía no tenemos evidencia suficiente, mucho de dónde investigar, pero sí creo que es algo que nos puede ofrecer mucha información sobre pacientes o sobre todo cuando tenemos una duda diagnóstica de lo que está originando el dolor, ya que pues también manejamos o llegamos a manejar casos complejos. En un nervio mixto, somático de gran calibre, pues no tendríamos tanto esta disyuntiva, ¿no? Porque ahí, pues bueno, sabemos que bloqueamos el nervio, sí, y pues bueno, puede someterse a un congelamiento, ¿no? Si el efecto es positivo, sí, tomando en cuenta todo lo de efecto placebo y todo esto, ¿no? Alrededor también que existe. Bueno, por lo tanto, pues bueno, sí es una herramienta que también nos puede ayudar para aclarar dudas, por supuesto, no debe de basarse en esto solo nuestra práctica y que tenemos que adecuarlo a nuestra práctica clínica diaria, es cierto. O sea, convencer al paciente de que se haga primero un bloqueo diagnóstico que va a tener un efecto corto,
para posteriormente hacer una ablación, pues también no es algo sencillo y tenemos que plantearlo bien al paciente y el paciente tiene que entender bien qué es lo que se espera de esto y qué es lo que a final de cuentas estamos buscando con este procedimiento donde vamos a invadir al paciente. O sea, también eso, pues, por supuesto, lleva otra connotación y algo más que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, por último, también el hecho de que tengamos un efecto positivo nunca podrá reproducir el efecto de la ablación. Tenemos que tomarlo en cuenta también esto para informar a nuestros pacientes, ¿sí? De que es una práctica que vale la pena realizar, aunque tendríamos que estandarizarla un poquito mejor y no, tal vez no sea para todos los casos o para todos los pacientes. Sí, o para todos los procedimientos que vamos a realizar, ¿no? Ese es, al final de cuentas, mi punto de vista. Discúlpeme que no pregunté, pero siento que también este es un tema un poquito complejo, ¿no? De abordar y la evidencia que tenemos, pues realmente, aunque sí nos puede dar algunas respuestas, no abarca todo lo que necesitamos para hacerlo ya como un protocolo estándar. Muito boa colocação, acho que bate muito com o que o André falou, né? É, enfim, André, eu uso mais a lidocaína, sabe? A pergunta do Angel, uma curiosidade até. Às vezes, sabe, porque eu queria comentar sobre isso um pouquinho, porque muitas vezes o colega fica pensando, por que que você não faz uma ropivacaína para durar mais? Mas para um paciente de dor crônica, a duração de um anestésico é um universo tão pequeno de tempo perto da dor dele, se ele está há meses ou anos com a dor, e você vai aliviar 2 horas a mais, 6 horas a mais, não sei, eu acho. E o tempo de início de ação da ropivacaína ou da BUP, ele é um pouco maior. Então a gente não, quando quer saber a efetividade, seja no consultório ou no hospital, e se o paciente tiver condição de te responder imediatamente, a lidocaína faz mais sentido para mim. E eu queria você acabou, eu entendi a sua resposta, mas queria ver na prática sua se você usa também mais a lidocaína ou não, e associação com corticoide. Essa é outra questão que bloqueio diagnóstico a gente sabe que deveria ser com anestésio, mas todo mundo acaba nessa dúvida, faz o corticoide ou não. Zé, eu uso mais a ROP ainda, viu? Mas assim, faz sentido a sua colocação. Eu uso mais a ROP. Mais uma questão psicológica mesmo para mim. E o corticoide eu vario bastante, viu? Não uso para todo mundo, mas se o paciente tem, em especial, uma artrite documentada na ressonância, eu prefiro usar o corticoide intraarticular. Se tiver líquido mesmo intraarticular, eu prefiro usar o corticoide intraarticular. Mas, assim, uso isso mais como, obviamente, terapêutico do que como bloqueio diagnóstico propriamente dito. Até porque muitos pacientes que eu faço bloqueio facetário não consigo fazer radiofrequência por questões do convênio. Perfeito. Uma outra colocação aqui, por exemplo, para fazer denervação do quadril, da cadeira. O que a gente pode pensar, por exemplo, a gente pensar em fazer menor lesão possível envolvendo uma articulação, e o bloqueio pode te orientar muitas vezes se vai ser feito, por exemplo, obturatório acessório ou não. Como você falou, academicamente, se for fazer isso, faz um bloqueio sem o acessório, o obturador acessório. Se por acaso não tiver melhora, volta na mesa, põe o obturador acessório, melhorou daí, você vai denervar com ele ou não. Na prática, às vezes, o paciente é um paciente que hoje está tão difícil economicamente até de autorizar um bloqueio diagnóstico. Às vezes é mais fácil já partir para um tratamento, dependendo da situação do paciente, né? Sim. E se você não tem o bloqueio diagnóstico, numa situação dessa, o seu tiro tem que ser completo, você tem que denervar tudo. Tem que cercar o frango. Exatamente, porque aí inclusive, é o melhor a fazer mesmo, né? Então, eu queria perguntar para você mais ou menos o que até já foi colocado. Na parte, a Cecília perguntou na parte do oncológica e no músculo esquelético que eu queria te perguntar, vendo a indicação clínica,
você na prática vê a necessidade ou faz sempre, esquece a palavra vê a necessidade, faz sempre o bloqueio diagnóstico, ou você conversando com o paciente, faz o acordo com ele e você parte para fazer a denervação nos casos que você vê que está com uma indicação clínica adequada. Zé, eu nem sempre faço bloqueio diagnóstico. Sim, Nem sempre faço. é isso mesmo. É o que a gente acaba fazendo, é verdade. E vocês também, pessoal, Angel, Cecília e Carlos, acabam indo mais para denervação direto, né? Mi protocolo es un poquito distinto, bueno, no distinto, sí, pero sí son bloqueos diagnósticos, aunque yo procuro realizarlo siempre en consultorio, incluyendo como sí es distinto, es proveer información para mí, para el paciente de lo que va a realizar, y lo que hago habitualmente también es, sí utilizo ropivacaína, casi no utilizo, bueno, no utilizo lidocaína, utilizo ropivacaína, no utilizo esteroide. Sí, salvo que lo vaya a hacer de forma terapéutica. Y el protocolo habitual es, bueno, afortunadamente hay una plaza cerca, justo por debajo de donde está mi consultorio, donde yo habitualmente realizo esto. Y en las siguientes 4 a 6 horas pido al paciente que esté precisamente cercano. Sí, tiene que llenar un cuestionario también a su regreso de cómo se sintió posterior a esto. No se realiza bajo sedación, solamente con anestesia local. Y pues bueno, es como he podido yo recabar información acerca de la utilidad, o sea, de los bloqueos diagnósticos. Sí, para esto sí, sí difiere un poco, pero sí, sí lo hago también como protocolo para todos mis pacientes. Cissa, Angel? O que eu puder. Aberto? Deixa eu ver. Sim, tá Ah, sim. que eu estou no celular. O que eu conseguir fazer de bloqueio no consultório, eu faço. E aí, no consultório, na maioria das vezes, é só com lido. No centro cirúrgico, eu, em geral, uso mais a roupa também. A mesma coisa do André. E, infelizmente, a gente está com uma questão, aqui no Rio também está bem difícil, né? A questão das autorizações. Então, a gente, na verdade, acaba fazendo o que a gente pode fazer, que a gente tem condição de fazer. E realmente você fazer um bloqueio teste, fazer uma solicitação para centro cirúrgico e depois ainda solicitar centro cirúrgico para fazer o tratamento mais prolongado, que a gente nem pode falar definitivo, né? Um ano, Mas mais né? Um ano. muito difícil pedir 2 vezes, então você acaba fazendo. Você dança conforme a música, né? Então é bastante difícil. Sim. Angel? Para los pacientes con cáncer no hacemos bloqueos diagnósticos, generalmente hacemos directamente neurolíticos y para los pacientes con dolor no oncológico hacemos prueba, también utilizamos ropivacaína y a veces utilizamos bupivacaína. Ujú. Entonces hacemos la prueba primero antes de hacer algo más definitivo. O André, uma coisa que eu acho que o bloqueio, minha opinião, quero ouvir a sua, que eu deixei de fazer na minha clínica, esse bloqueio para mim não existe mais, assim, vou dizer, vamos tentar melhorar a maneira de falar, como bloqueio diagnóstico, tá? Como bloqueio diagnóstico é o bloqueio patrigêmeo, que eu vejo um sofrimento tão grande, uma invasão tão grande e um ponto tão central, e eu prefiro, tendo o diagnóstico clínico, e que eu acho que o diagnóstico deve ser clínico mesmo, aí eu prefiro já ir para o tratamento intervencionista direto. Eu acredito que vamos ver a sua opinião aí também. Não, eu não faço bloqueio do trigêmeo de jeito É, nenhum. perfeito. Eu não Perfeito. faço porque, assim, salvo se for uma dor de origem central, Sim, tudo que é dor facial vai melhorar com isso, gente. Se for uma DTM, vai melhorar com o bloqueio do trigêmeo. Ou deveria, pelo menos. Porque a sim, referência vem dali. Então, eu não acho que agregue informação. perfeito, perfeito. É, aqui tem uma pergunta aqui. Tá perguntando do fenol. O fenol continua suspenso, né? Eu não vi diferença ainda.
Parece que iam liberar, mas oficialmente eu não vi nada. Alguém viu isso? Alguma diferença? Eu não estou sabendo de nada. Que não, né? Nós estamos aqui, Angel e Carlos, no momento, nós outros não temos fenol para utilização em uso médico. Está suspenso seu uso e solamente podemos utilizar álcool no fenol. Sí, tuvieron un problema con algo estético, ¿no? Sim, Sim. sim, Sim. por um problema estético, sim, sim. Probablemente, no, no, no fue la gente, ¿no? Fue el sitio, ¿no? Y la técnica de Sim, aplicación, sim, probablemente. sim, sim, sim. André, eu acho que foi muito bem, amigo, viu? Não sei, alguém quer falar mais? Alguém quer falar mais? Alguma coisa? Yo creo que es un tema muy interesante. Felicitar por la presentación, por la palestra, que hay muchas cosas que estudiar. Si en bloqueos frecuentes existen controversias y diferentes formas de tratarlo, eh, los bloqueos que no hacemos tan habitualmente, que no hacemos tan frecuentemente, o que incluso podemos combinar dos procedimientos como en el disco, una discografía más un disco block con anestésico local. Yo creo que es todo un mundo de información que está investigándose, ¿no? Y que es algo muy interesante y que, como mencionaron al inicio de la presentación, primero saber qué tiene el paciente para después poderlo tratar, ¿no? Es algo, una herramienta muy útil y pues me gustó mucho el tema. Gracias. Graças, Angelo. Graças a Deus. Carlos, Eh, en la misma sintonía, ¿no? Digo, felicidades por la plática, difícil de abordar una conferencia sobre bloqueos diagnósticos o una plática sobre bloqueos diagnósticos. Fue excelente toda la información y pues bueno, también lo mismo, ¿no? O sea, estandarizar un poquito más lo que realizamos, dividir también lo que es práctica clínica y academia y cuando lo estamos haciendo de esta manera, o sea, realmente... una de las partes del método científico es que precisamente lo podamos replicar, ¿no? Y que nos pueda dar el mismo resultado. Pues ahí tal vez tendríamos que incluir, o sea, que esto sea replicable en nuestra práctica clínica diaria, no solamente en un contexto académico de investigación, que sería pues también algo que podría ayudarnos, ¿no? A poder estandarizar un poco mejor la práctica para esto. Pues bueno, gracias por la invitación y gracias también por la presentación. graças, Carlos. Cissa, Eu só agradeço, não tenho mais nada para boa, boa, complementar, não. boa. Eu vou, além do agradecimento, eu vou falar aqui para vocês que a sorteada com a inscrição do Congresso da Sobramide foi a colega Roberta Matei Jacobi. Ela é de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Então, depois entre em contato com a Kátia, que é a nossa secretária, e você foi sorteado aqui com a inscrição do Congresso, tá bem? Andrezão, finaliza. Um abraço, obrigado a todos aí. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Buenas Bueno, noches. Buenas noches.